A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 1 da revista de adultos da CPAD, quarto trimestre de 2025, ministrada pelo Superintendente Márcio Ângelo. Ao último trimestre de 2025, um tema teológico, né? Antropologia bíblica, estaremos estudando nesse trimestre, que vocês sabem, é um dos ramos da teologia sistemática. E vocês sabem, existem vários tipos de antropologia, não é? Os nossos irmãos, professores aqui presentes, professoras, nessa aula de hoje podem, no momento que acharem necessário, abrir os seus microfones e interagir com a gente, tá bom? A sua participação. No final, a gente abre um pouco para as colocações dos irmãos. Não vou nem dizer perguntas dessa vez, pastor Bruno, para as colocações dos irmãos, para nós aprendermos juntos, como já foi dito na nossa oração. Mas nós estaremos estudando antropologia bíblica, não é? Ou seja, a natureza humana, o homem, conforme as escrituras sagradas, não é? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o homem na sua tríplice constituição, não é? Nós cremos que o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito, não é? Ou espírito, alma e corpo, tanto faz, né? Porque até para essa posição, o pessoal levanta discussão, não é? É corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, o que é que vem primeiro? Isso aí não faz diferença, não é? Mas o nosso comentarista da lição, ele coloca aqui corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Essa primeira lição é sempre uma introdução de todo o assunto que nós vamos estudar, não é? E aí eu quero ver aqui com vocês já, rapidamente, como está dividida a nossa lição no decorrer do trimestre. A primeira lição que é essa, o homem, corpo, alma e espírito, não é uma introdução, como já disse, à antropologia bíblica. Da segunda à quarta lição, ou seja, nós teremos 3 lições na sequência sobre o corpo. Primeiro, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. É a criação mais complexa de Deus, é o homem, não é? Mas nós já estamos tão acostumados com a gente mesmo que eu digo a gente, irmão Márcio, né? Não me dou conta da complexidade que é o ser humano, né? E da perfeição da criação de Deus. Essa segunda lição vai falar sobre isso, não é? Haja vista o próprio título da lição, a maravilhosa obra da criação de Deus, que é o nosso corpo. A terceira lição, o corpo e as consequências do pecado. Porque não faria sentido, irmãos, nós estudarmos somente o homem. É antropologia social, por exemplo, não é? Mas nós estaremos estudando a antropologia bíblica, o que a Bíblia diz a respeito do homem, desde a sua criação, mas também da queda, não é? Que é o que ele fala aqui, e as consequências do pecado e também do futuro do homem, não é? Desse corpo e do homem como um todo. A quarta lição, nós estaremos estudando o corpo como templo do Espírito Santo.
E aí nós vamos tratar muito da questão da santificação do homem, não é? A quinta lição, nós estaremos estudando agora sobre a alma, da quinta até a nona lição. Sobre a alma, não é? A quinta lição, a natureza imaterial do ser humano. Estaremos estudando nessa sequência aqui, né? O intelecto, o sentimento e a vontade, não é? E a vontade do ser humano. A sexta lição, a consciência, o tribunal interior. A sétima lição, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã, não é? A oitava lição, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E a nona lição, a vontade, né? O que move o ser humano. Então, como disse, o intelecto, o sentimento e a vontade. A partir da lição de número 10, a lição 10, 11 e 12, estaremos estudando agora sobre a outra parte imaterial do homem, que é o espírito. Até porque nós cremos na doutrina tricotomista, não é? Nós somos tricotomistas, nós cremos na tricotomia, ou seja, o homem ele é constituído de três partes. Vamos ver isso mais adiante, não é? E da décima lição à 12ª, estaremos estudando essa outra parte do homem. Espírito, o âmago da vida humana. A 11ª lição, o espírito humano e as disciplinas cristãs. A 12ª, o espírito humano e o espírito de Deus. E a 13ª lição, que é a conclusão dessa série de lições, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, ou seja, vai tratar das questões futuras do ser humano, não é? Do futuro do homem como um todo. E aí nós vamos aqui para a nossa primeira lição, então, não é, irmãos? O homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte. É bom ler, não é? Tem um pouco de paciência aí, nós não vamos passar do horário. Texto áureo diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. A verdade prática diz o seguinte: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Esse é o propósito de Deus em ter criado o homem, né? Deus fez o homem para que o adore com todo o seu ser, espírito, alma e corpo. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 26, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, capítulo 2, versículo 7, versículo 18, e depois do versículo 21 ao 23. Gênesis 1 e 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2 e 7.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes o fôlego de vida, da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, base para essa nossa primeira aula. Nessas lições, irmãos, nós estaremos tratando de vários temas teológicos, de várias doutrinas teológicas, não é isso? E até porque a teologia, a doutrina do homem, a antropologia, não é? Ela está ligada, dizem os estudiosos, os teólogos, a todas as outras doutrinas. É claro, a relação de Deus com o homem, o propósito de Deus ter criado o homem, vai abarcar todas as outras doutrinas bíblicas, não é? Até porque o homem, ele foi criado perfeito, mas ele caiu, e a partir do momento em que ele caiu, Deus precisou colocar em ação o seu plano de remissão, o seu plano de salvação. Não é? Então, todas as doutrinas bíblicas envolvem o homem. Não é? Então, a antropologia bíblica ela está ligada a todas as outras doutrinas. Então, para isso, irmãos, é importante que nós, como professores, estejamos inteirados das doutrinas bíblicas, não é? Eu acho até importante nós, mais uma vez, falarmos da necessidade mesmo de o professor de todas as classes ter sempre em mãos e para ler mesmo, né, para estudar, não somente agora essa doutrina, a antropologia bíblica, mas todas as outras doutrinas na nossa declaração de fé, não é? Aliás, eu acho que o professor de escola dominical, que se preza, me permitam a expressão, deve ler várias vezes a nossa declaração de fé, várias vezes, até que nós tenhamos, segurança das doutrinas bíblicas que nós dizemos defender. Não é importante que nós estejamos atentos a essas doutrinas que nós estaremos estudando, não é? E nós defendemos a doutrina, o ensino tricotômico do homem, não é? O homem é constituído de duas partes, uma parte imaterial e uma parte material, que é o nosso corpo, não é? A parte material, ela é constituída de dois elementos, não é? O espírito e a alma. Há os que defendem que são termos intercambiáveis, não é? Alma e espírito é a mesma coisa, até porque devemos admitir que, ora, a Bíblia usa a palavra alma para vida, ora usa o espírito, não é? E aí
há essa dificuldade de alguns entender que são duas partes diferentes, não é? Uma dificuldade também para entender é que essas duas partes imaterial que nós temos e que somos, ela é indivisível. Alguém, até mesmo no nosso meio, tenta dividir, tenta separar, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 4, não é? E o versículo 12, que a palavra de Deus ela é apta para separar, não é? E aí ficam querendo separar, como não conseguem, preferem aceitar o que alguns ensinam como dicotomia, não é? Não, o homem é um ser dicotômico. É alma barra espírito e corpo. Espírito e alma é a mesma coisa, né? Vocês sabem muito bem. Nós defendemos que o homem é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. É verdade também, irmãos, é preciso lembrar isso, que eu sei que vocês sabem, que essa diferença entre tricotomista e dicotomista não interfere na nossa salvação, não é? O problema, o perigo, e que nós não podemos jamais admitir, é que o homem é um ser monista, não é isso? Eu falei no início e vou repetir de novo. A hora que vocês quiserem nos ajudar na ministração dessa aula, vocês podem abrir o microfone e nos ajudar aqui, tá bom? O que nós não podemos é aceitar essa doutrina monista. O monismo, ele ensina que o homem é constituído de uma única natureza, não é? De uma única natureza. Daí vem a doutrina, que é uma heresia, né? Do monofisismo. Lembra? Nós já estudamos isso aqui numa lição do pastor Ezequiel Soares, eu não lembro bem qual, mas nós vimos isso aqui rapidamente com alguns dos professores, sobre o monofisismo, né? Ou seja, é uma doutrina, uma falsa doutrina que ensina que Jesus ele era constituído de uma única natureza, ou seja, a natureza divina, não é? Portanto, a sua natureza, a sua humanidade era aparente, não é? Era aparente, era uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não. É assim que se define, não é? A humanidade de Jesus ele não tinha corpo, ele era tipo um fantasma, não é? Mas nós vemos que a Bíblia rapidamente, claramente e facilmente refuta essa falsa doutrina, não é? Jesus, ele era e é 100% Deus e 100% homem, não é? Então, nós não podemos aceitar essa questão do monofisismo, do monismo. O homem ele é constituído de três partes. A parte, aqueles que defendem a dicotomia, isso não vai, como já disse, interferir na nossa salvação, na nossa relação com Deus. Mas nós precisamos, é importante que nós entendamos que o homem, biblicamente, ele é constituído de três partes: alma, corpo e espírito. E é dentro dessa visão bíblica, dessa doutrina bíblica, que nós estaremos discorrendo durante todo esse trimestre. Eu vou ver aqui rapidamente, irmãos, os objetivos da nossa lição, dessa lição de número 1. Ele diz aqui que o primeiro objetivo é levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado justamente do que nós acabamos de falar. É um ser tricotômico, ele é formado de corpo, alma e espírito.
O segundo objetivo da nossa lição é ensinar a diferença entre alma e espírito. Isso, irmão, se constitui sempre num desafio para nós que nos declaramos tricotomista, né? Há sempre uma confusão, mas com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, né, nós vamos estudar isso durante esse trimestre e eu tenho certeza que ao final nós vamos ter aprendido mais e vocês terão reforçados esse conceito, esse ensinamento na mente de vocês e dos vossos alunos. O terceiro objetivo da nossa lição é conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios entre algumas dessas áreas podem afetar as demais. Vamos para o nosso primeiro tópico, irmãos, da nossa lição, a tricotomia humana. Ele coloca aqui a doutrina e a teologia. Doutrina é ensino, né? Ensinamento, instrução, até mesmo educação. E teologia é o estudo dessas doutrinas de uma forma organizada, de uma forma sistemática, né? Ou sistematizada, como nós costumamos dizer. E dentro da teologia sistemática, como eu já falei no início, mas nós vamos passar aqui rapidamente, o comentarista da lição diz que nesse campo da teologia sistemática, essa doutrina que nós estaremos estudando é conhecida como antropologia bíblica. A doutrina que estuda o homem desde a sua origem, constituição, existência, considerando, que nós já falamos, né, o período anterior à queda, o pecado original, as suas consequências, mas o melhor, o plano da redenção, ou o plano redentor, e por último, a sua eternidade, principalmente nós que buscamos um relacionamento com Deus, aguardando a redenção desse nosso corpo, não é? Para estarmos para sempre com o Senhor. Relaciona-se essa doutrina, que nós já falamos também, com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia, e responde às intrigantes e milenares perguntas. Quais são? 3, não é? Quem é o homem? De onde o homem veio? De onde viemos e para onde vamos? O segundo ponto do primeiro tópico, ele fala aqui da tríplice natureza, que é o que nós já falamos também, né? A tricotomia é um termo usado para tratar a tríplice constituição do ser humano. Eu até anotei aqui, irmãos, fiz algumas anotações. Tricotomia é do grego tricla, que significa 3, e tome, que é cortar ou partir, não é? Ou seja, tricotomia nada mais é do que partir dividir em 3 partes, cortar em 3 partes, né? Que é o que nós defendemos, espírito, alma e corpo. Essas 3 substâncias são os componentes do homem. E ele diz aqui, o comentarista da lição, que aliás é importante nós colocarmos, o pastor Silas Queiroz. Inclusive, irmãos, nós tivemos uma live, né? Uma aula, eu sempre chamo de uma panorâmica das 13 lições do trimestre, ainda no mês passado, né? Com o pastor Silas Queiroz. Depois eu vou enviar para vocês também o link novamente,
para somar, né? Como subsídio para o nosso estudo do trimestre. Então, o pastor Silas Queiroz é o comentarista desse trimestre. É até um vizinho nosso, né? Vizinho é de Roraima, ele. Ele diz aqui que em toda a Bíblia nós vamos encontrar essa composição do homem, né? Esse ser tricotômico que nós somos. Ele coloca aqui várias referências bíblicas, Deuteronômio 4:9, Salmo 42:11, o Salmo 139, que é maravilhoso esse salmo, né? Nós vamos ver isso, esse salmo mais detalhado, na verdade é a base da segunda lição, não é? Principalmente quando ele diz que de um modo terrível e maravilhoso nós fomos formados, não é? É como diz o título da lição que eu já falei, né? A maravilhosa obra da criação de Deus. Mas tem outros textos que apontam para essa tricotomia. Daniel 7:15, Zacarias 12:1, Mateus 10:28, agora no Novo Testamento, né? Lucas 1:46, e tem vários outros, e só citou alguns aqui. O próprio Jesus, como Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, como já disse, vocês sabem, né? Ele possuía essa constituição, não é? Vamos ler aqui rapidamente Lucas, capítulo 24, e o versículo 39. Se alguém puder ler aí, eu até agradeço. João 12:27. João 12:27. Enquanto você procura aí, eu vou ler Lucas, capítulo 24, versículo 39. Agora, minha alma perturbada, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, para isso vim a esta hora. Então, aí fala da sua alma, não é? Lucas capítulo 24, obrigado, irmã, professora. Lucas capítulo 24 e o versículo 39, ele diz aqui, o próprio Jesus falando, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Aqui ele está falando do seu corpo, não é? Lucas 23 e o 46 é que fala do seu espírito. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, não há dúvida aí de que o próprio Jesus, como plenamente homem, 100% homem, ele era constituído e é constituído, né, de espírito, alma e corpo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a minha alma está angustiada até a morte, e quando ele mandou os discípulos tocar nele, que nós acabamos de ler, né? Vocês conhecem. Vejam, toquem em mim, né? O próprio João, gosto muito também desse versículo aqui, João, na sua primeira carta, no Evangelho também, né? Mas é mais na sua primeira carta, dizem que já combatendo os monofisistas da época, 1 João capítulo 1, ele diz aqui, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, mas aí alguém pode dizer, os monofisistas, né? O que você via era uma ilusão, era uma aparência, né? Aí ele segue dizendo aqui, o que nós contemplamos
e as nossas mãos tocaram, né, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, né? João diz aqui, nós não somente vimos, não foi uma ilusão, porque nós pegamos dele, nós tocamos. Só faltou João dizer, até a minha cabeça eu reclinava sobre o seu ombro, não é? Como foi pregado domingo à noite pelo nosso pastor Juarez Trindade, não é? Não era não era uma ilusão, ele era e é real, né? Plenamente homem e plenamente Deus. Então, o comentarista da lição, ele pega o próprio Jesus Cristo aqui para mostrar como exemplo da tríplice constituição do ser humano, do homem. A primeira divisão, o comentarista volta aqui, são as partes materiais e imateriais que nós já falamos e vocês já sabem, não é? As partes imateriais e imateriais, sendo que as partes imateriais elas se constituem de dois elementos, não é? O espírito e a alma. É explicitamente apresentada no ato da formação do homem, porque em Gênesis 2:7 ele diz aqui, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e depois, nas minhas palavras, né, soprou em seus narizes. Então, fez, até alguém disse que fez o boneco ali, né? Enfim, Deus fez o homem do pó da terra e depois está ali o primeiro elemento, o material, e depois soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente, concluindo aqui o versículo 7 de Gênesis 2. Terceiro ponto, irmãos, do nosso primeiro tópico. O físico e o espiritual. Ele mostra aqui a diferença, por exemplo, da criação do homem para a criação dos anjos, não é? A gente observa que é importante nós observarmos isso. Nós somos, a Bíblia diz, um salmo também, que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos, né? Os anjos, eles são uma criação de Deus. Comparado ao homem, nós podemos dizer que é uma criação simples, né? Os anjos, eles não têm alma, não têm corpo, são espírito, não é? Deus, como Deus é espírito, Deus é também, não é um ser criado, é claro, mas Deus, ele é, comparado ao homem, ele é um ser simples. O pastor Claudionor de Andrade, ele dizia que é a perfeição da simplicidade. Deus, né? É um ser simples. Deus não é um ser complexo. Isso não quer dizer que ele é claro, não precisa nem dizer isso, inferior ao homem ou um ser banal. Deus, ele é um ser incompreensível, né? Alguns textos da Bíblia diz, tem hinos que fala disso, não que ele não nos compreenda, mas que nós não conseguimos, jamais conseguiremos compreender Deus. Às vezes a gente diz, o irmão Márcio diz que tem coisa que a gente só vai aprender, só vai descobrir lá no céu, né? Mas com relação a Deus, tem coisas que jamais, mesmo quando nós formos transformados e tivermos um corpo igual a Jesus, né? Porque Paulo disse isso, como ele é, nós o veremos. Por quê? Porque seremos semelhantes a ele. Mas mesmo nessa condição de transformados, nós jamais entenderemos, chegaremos a uma compreensão total do ser divino. Quem é Deus, como ele é, de onde veio, enfim. Mas o pastor Claudionor de Andrade, ele
ele se expressava dessa forma. Deus, ele comparado ao homem, né? É a perfeição da simplicidade é Deus, porque Deus é espírito, ele é o que ele é, como ele disse a Moisés, não é? E o próprio Jesus usou também essa expressão, eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. O homem é um ser altamente complexo, porque nós temos, de novo, essa constituição, espírito, alma e corpo, e são intrinsecamente ligados, não é? Eles trabalham numa harmonia, só Deus para fazer criar uma obra dessa, não é? Uma obra maravilhosa dessa. E ele compara aqui os anjos com os seres humanos, não é? Ele diz aqui que os anjos são espirituais, mas não têm corpo. Já os animais, eles têm corpo, mas não têm espírito, né? E podemos até dizer que nem alma eles têm. A alma deles, porque a alma do animal irracional é diferente da nossa alma, né? A alma dele é a sua vida. Quando ele morre, acabou ali. A sua alma vai junto com o corpo, ou o corpo vai junto com a alma, acabou ali, não é? Os adventistas são um dos que defendem, e eu lamento dizer, mas é uma seita, não é? Até porque ensinam essa doutrina da alma, né? Que a alma morre. Eles entendem que a nossa alma acaba também, né? A alma morre. Mas a alma que morre é a alma do animal irracional, né? Ele coloca aqui, olha, a alma do animal, entre parênteses, a sua vida, não é como a nossa alma, se restringe ao corpo e se esvai com ele, com o corpo, né? Morreu ali, acabou. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2:7, que nós acabamos de ler, é alusivo ao homem, é Shaim no plural. Eu achei muito interessante isso aqui, irmãos, e quem dera nós tivéssemos tempo para nos debruçarmos sobre essa colocação aqui do pastor, porque ele diz aqui que no original, vida, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, não é fôlego de vida, mas fôlego das vidas. Da vida da alma, a vida do corpo, a vida do espírito. É o fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, olha aí, da alma humana e do corpo humano. Não é complexo o ser humano, não é? Não somos simples, mas o Senhor nos ajuda, nos dá graça a entender essa criação que somos nós da sua parte. Segundo tópico da nossa lição, ele fala aqui da alma e do espírito. E o terceiro tópico da nossa lição fala da interação, que nós falamos rapidamente, desses três elementos, né? Deixa eu ler aqui, irmãos, para mim não divagar muito, porque eu não quero passar do horário. A alma do hebraico nefesh e do grego psirrê é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, ou seja, tem vários sentidos, não é? E às vezes até aparece como sinônimo. E aí a dificuldade para os dicotomistas. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento, né? Nós vimos ali alguns versículos que ele colocou no primeiro tópico. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, a alma vivente.
Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida, que é o que nós e o comentarista já colocou, que nós acabamos de ver aqui no tópico passado, né? A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo, ou seja, procede do sopro de vida, a do homem, né? A alma do homem. E constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível, mas aí eu acrescento aqui, porém real, né? Como diz um hino, é invisível, mas é real. E também ela é imortal. Nós cremos nisso, tá, irmãos? Porque é bíblico. A alma do homem, ela não morre, muito menos dorme, né? Essa doutrina do sono da alma, é importante a gente ter cuidado com isso. O espírito humano, do hebraico ruar e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Tanto a alma do homem como o espírito do homem vem de Deus, né? O texto sagrado diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, né? E aí esse versículo, às vezes, dá um nó na nossa mente, né? De alguns, porque alguém acha que... Hoje mesmo alguém perguntou, quando morre, o espírito vai para Deus e a alma? A alma do crente vai para Deus e a alma do pecador vai para o inferno? Como é isso, né? De novo, essa dificuldade é para aqueles que querem separar a alma e o espírito e não conseguem, não é? Essa parte imaterial do homem, ela é inseparável. Ou seja, o espírito não se separa do corpo. Deus, através da sua palavra, ele consegue, ele sabe, foi ele quem nos criou, né? Foi ele quem nos fez. Ele sabe até onde vai a alma e até onde vai o espírito, ou onde começa o espírito e termina a alma, não é? Mas é um elemento inseparável. A parte material do homem, ela é inseparável. Então, quando a Bíblia diz que volta para Deus, volta para o domínio dele, para o controle dele. É o espírito e a alma que volta, não é? Amém, irmãos? Porque, como por exemplo, até o comentarista coloca, né, no livro, a questão do rico e de Lázaro, não é? Do rico e de Lázaro. Não somente a alma de Abraão, do Lázaro, e o seu espírito voltou para Deus, como a alma e o espírito do rico, né? Tá? Não vai para, nem se acaba, nem morre, né? A alma não morre, a alma é imortal, tanto quanto o espírito, não morre e nem vai para o diabo, né? Não vai para o controle do diabo. Volta para Deus, fica no domínio de Deus, no controle de Deus. É por isso que a Bíblia diz que volta para Deus. Isso não quer dizer que a alma vai para um lugar e o espírito vai para o outro. A parte material volta para o domínio, para o controle de Deus. Amém? O espírito do hebraico, ruar, e do grego pneuma, provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Dizem que é a principal dimensão porque é a parte que se relaciona com Deus, diretamente com Deus, não é? Juntos com a alma e inseparável dela,
compõem a parte imaterial do ser humano. E o homem é o homem interior. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando os seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. O comentarista colocou aqui, que eu acabei de ler, irmãos, uma podemos dizer assim, uma definição de espírito que fez o pastor Antônio Gilberto. E é por isso que ele colocou aqui, antes, o significado original da expressão Shaim para a vida, lá em Gênesis 2 e 7. Percebam aqui que ele diz que o espírito usa e transmite essa vida à alma. Que por sua vez a expressa por meio do corpo. Então, não é só vida, são as vidas, a vida do espírito, a vida da alma e a vida do corpo. E essas vidas, elas são transmitidas pela vida do espírito. De novo, é complexo ou não é? Não é, irmãos? São 3 elementos que formam um único ser ou uma única pessoa. A interação das 3 dimensões, aqui no terceiro tópico. Ele fala aqui no primeiro ponto, corpo, afetos e somatização. O corpo, né, do grego soma, é a parte material do ser humano, que nós já sabemos. Ele diz aqui que uma das principais palavras que o grego, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma é cardia, né? Cardia e lebe, do hebraico lebe e do grego cardia. São sinônimos, né? Como ele diz aqui, são termos intercambiáveis. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, o coração com saúde é a vida da carne, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira e seca os ossos. Então, ele está usando aqui a mesma palavra para expressar essas partes diferentes do corpo, não é? Identificados como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, ele coloca aqui entre parênteses, inclusive os pecados. É por isso que é importante, irmãos, nós estudarmos a antropologia bíblica, ou seja, o homem à luz da Bíblia, e aí nós vamos descobrir o motivo de algumas doenças, né? Há doenças do corpo, há doenças psicossomáticas, como ele coloca aqui, mas há doenças também advindas do pecado, né? Muitas delas são advindas do pecado e não adianta tratar com drogas, medicamentos, né? Não adianta tratar nem mesmo com a psicologia, com a psiquiatria, porque somente o sangue de Jesus que limpa do pecado, né? E liberta dos efeitos do pecado. Segundo ponto aqui do terceiro tópico, ele fala do equilíbrio e da saúde, né? E aí nós vamos ver a necessidade de nós, principalmente, cuidarmos do nosso corpo sem pendermos para o exagero, né? E aí ele coloca aqui também, irmãos, uma questão muito importante, que é o perigo da língua, não é?
Eu achei interessante o comentarista colocar justamente essa parte do corpo aqui, mas que é a mais perigosa, né? Tiago disse que é como o leme de um grande navio, de uma grande embarcação, né? O leme é bem pequeno comparado ao tamanho do navio, mas que define o rumo daquela gigantesca embarcação, não é? A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Olha aí, Tiago 3:6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e espírito de toda espécie de males. Pode colocar no inferno, não é, irmãos? Tanto o corpo como a alma e o espírito, né? A nossa própria língua. O que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Deixa eu partir aqui, irmãos, já passou das 10, mas nós vamos já partir aqui para a nossa conclusão, para abrir a oportunidade para os irmãos. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema, falamos já rapidamente isso aqui em outras palavras, né? Problema emocional é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante, não é, irmãos? Nós não estamos dizendo aqui de maneira nenhuma que alguém está doente, está se sentindo mal, com alguma dor, não deve procurar o médico, não deve ir na farmácia, ou melhor, deve ir primeiro no médico, né? Nós não devemos nos automedicar, então procurar os médicos, né? Que é quem estudou essa parte da antropologia para cuidar de nós, para cuidar do nosso corpo, né? Então é importante procurar os médicos, mas ele diz aqui que o acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Mas quando o problema tem origem espiritual, quando o problema é consequência do pecado, é por causa do pecado, não é? Como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. Ele diz aqui, no máximo, alivia os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado é o remédio para a solução desse problema. Não é? O arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma e do espírito. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, da sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. É por isso que nós estaremos estudando, irmãos, a partir desse trimestre, desse domingo, não é? Essa constituição do homem, espírito. Vamos tentar estudar mais detalhadamente, não é? O espírito, alma e corpo. Ele diz aqui, repetindo, é importante nós termos essa compreensão acerca da constituição do homem, para que nós tenhamos uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos abençoe, irmãos.